Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu quem? Lucas, decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação da nossa paróquia. A primeira leitura termina com um versículo assim: Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será vossa força. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será vossa força. E no Evangelho nós ouvimos este versículo: O Espírito do Senhor me ungiu e me consagrou. O Espírito do Senhor me ungiu e me consagrou. A palavra do Senhor está sobre nós, e é esta palavra que nos transforma, nos faz felizes e é a nossa força. Vocês ouviram na primeira leitura o povo dando o seu sim à palavra de Deus, e ao dar o seu sim à palavra, como nós ouvimos, eles dizem um sim à aliança de Deus com o seu povo. Esta aliança que se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. Esta aliança que se faz presente num corpo chamado igreja, segundo a leitura, onde todos nós, congregados neste corpo, unidos na missão de Jesus, continuamos a sua missão. Cada um, como diz o apóstolo Paulo, com os seus dons. Cada um tem a sua missão, de acordo com os dons, com os presentes que Deus... Dom é presente de Deus na nossa vida. Um tem o dom de falar, o outro não gosta de falar em público, mas tem o dom de cantar e ajudar o povo a participar no canto. Outro não sabe cantar, é desafinado, mas sabe enfeitar o altar, a igreja, a ornamentar. Outros não têm esses dons,
mas tem a capacidade de visitar os pobres, de visitar os encarcerados, de fazer visita aos doentes, de acolher as pessoas com muita facilidade, outros têm mais dificuldade. Enfim, cada um tem o seu dom. E são esses dons que cada um tem, que você fazendo o bem, você se santifica. E assim nós vamos entrando naquela proposta de Jesus do Evangelho. Numa aldeia da Galileia chamada Nazaré, numa manhã de sábado, como nós ouvimos, o povo está reunido na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Jesus tinha feito a sua experiência de Deus, ou a experiência com Deus no deserto. Tinha recebido a consciência da sua missão no batismo. Já tinha manifestado que ele era o Messias nas bodas de Caná. Depois dessa experiência no deserto, com a intimidade com Deus, ele agora vem à sinagoga para fazer a apresentação como profeta de Deus. E aí, na sinagoga, lugar onde os judeus se encontravam, se reuniam para rezar, hoje Jesus apresenta o seu programa de vida, aplicado a ele, esse programa, ao texto de Isaías, que ele mesmo leu na sinagoga. Para nós, então, aqui reunidos, como se nós estivéssemos lá, ouvindo Jesus falar, nossos olhos fixos em Jesus, os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus, e com certeza, como os outros, admirados de ver a sabedoria dele, o que ele nos ensina. Primeira coisa que Jesus ensinou no Evangelho de hoje: a sua religião, a sua proposta, seu programa de vida. Diferentemente dos mestres da lei, dos escribas, dos doutores da lei, que ensinavam a decorar, a conservar a lei, a doutrinar as pessoas, Jesus vai por outro caminho. A proposta de Jesus é um convite a termos um olhar mais amplo para a realidade humana. Ele revela um compromisso com a vida nova. Este é o programa inicial de Jesus. Uma vida de libertação. Veja, libertação contra tudo aquilo que impede de termos vida, de termos compromisso com a vida, de tudo aquilo que fere a vida. Jesus é contra. Jesus comunica a libertação, a esperança, a luz, a graça aos pobres, aos excluídos da terra. Outra diferença que encantava o povo ali reunido na sinagoga, diferente dos escribas. Jesus apresenta-se como ungido do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim. Aquelas palavras de Isaías, Jesus assume nele. Nele se cumpre as promessas, libertação aos oprimidos, encarcerados, estrangeiros. Deus comunicou-lhe o Espírito para anunciar a boa nova. Jesus não oferece uma doutrina vazia, uma doutrina estéril. Jesus revela uma presença original no mundo comprometido com a vida. Veja essa frase que bonito. Evangelizar significa oferecer vida. Eu sou cristão, sou católico, sou cristão, cristã. O que eu faço? Evangelizo. A igreja existe para quê? Para evangelizar. Padre, o que é evangelizar? Esta frase de um grande teólogo.
teólogo, evangelizar significa oferecer vida. Está traduzido, não? O que é evangelizar? É você ser vida para você mesmo e para os outros. Abrir caminhos de esperança, de reconstrução, relações rompidas. Esta é a missão inicial de Jesus. O Espírito de Deus está em Jesus, enviando aos pobres, orientando a vida para os mais necessitados, os oprimidos, humilhados. E esta é a missão de todo cristão. E aqui eu faço então uma consideração muito importante a todos nós. Cada vez que a igreja anuncia a opção evangélica pelos pobres, talvez por alguns descuidos abusivos, ideológicos, históricos, muitos começam a ficar se interrogando. Pobre aqui, meu irmão, são todos. O São Paulo VI dizia que evangelizar é evangelizar o homem todo e todos os homens. Isso é evangelizar, o homem todo e todos os homens. Então, quando nós falamos em pobre, claro que sociologicamente falando, são todos aqueles que não têm acesso a uma vida digna, como sujeitos da sua história. Pobre, sociologicamente falando, são aqueles que não têm acesso à moradia, à educação, à saúde, que são excluídos, descartados da sociedade e às vezes até da própria igreja. Esses são um conceito de pobre. E Jesus veio dizer, eu vim libertar esses pobres. Eu dizia ontem que um dos fatos que mais me incomodava a mim, quando trabalhava na catedral, por muitos anos, com o padre Álvaro Augusto Ambil, que era o pároco, eu o ajudava, era olhar aquele entorno da catedral. Era uma angústia também do padre Álvaro. E, vendo aquela situação de necessitados, a gente se tornava impotente para resolver, sozinhos. Precisava de algo mais. E parece que não vinha uma luz, e nem vem ainda, né? Uma luz para iluminar aquilo. E ali dentro, a gente celebrava a Eucaristia, vida de comunhão. Era angustiante olhar esta contradição bem presente na vida da gente. Também é pobre todos aqueles que necessitam da nossa palavra. Quantas vezes há uma pobreza dentro da nossa casa que precisa da gente como um diálogo, e às vezes é difícil compreender o diferente. É fácil, teoricamente, você falar aqui, olha, padre, convive com o diferente. Esse diferente eu estou chamando hoje de pobre, entendeu? Por quê? Você que tem uma cultura diferente porque foi pai e mãe numa outra situação, às vezes é difícil entender o filho adolescente hoje. Ele é diferente mesmo. E esse é pobre no sentido de precisa da sua ajuda, precisa da riqueza da sua educação. Mas essa riqueza não se impõe, se propõe. E aí que está a dificuldade, né? De dialogar internamente. Meu querido irmão, eu estou dizendo que pobre, na expressão que Jesus hoje indica, é uma totalidade de conceitos, é o todo do ser humano, que exige de nós uma abertura
uma palavra para nós podermos entender. Quantas coisas nós resolveríamos, com certeza, se nós tivéssemos esta clareza que Jesus teve, em que ele assumiu nele a postura de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre cada um de nós. Assim o fez no dia do nosso batismo, assim acontece no dia da nossa crisma, assim acontece todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus aos domingos e nos alimentamos da Eucaristia. O Espírito do Senhor está sobre nós. Após a leitura do profeta Isaías, Jesus atualiza a sua mensagem. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje. Jesus está dizendo para nós aqui nesse momento, hoje, nesta comunidade de São Bernardo, na paróquia da Imaculada, hoje. Lucas trata-se esse hoje como um hoje contínuo, o hoje que sempre acontece, não é um hoje estático, é um hoje para sempre. Hoje, aqui, neste momento, em qualquer instante em que nos abrimos à palavra de Deus, acontece a salvação, a presença de Jesus. Ah, meu irmão querido, minha irmã querida, eu convido a todos nós, a mim e a vocês, façamos o hoje de Deus, façamos o hoje de Deus coincidir com o hoje nosso. Que o nosso hoje seja o hoje de Deus. Deus é o nosso hoje e nós somos o hoje de Deus. É assim que Deus realiza em nós maravilhas. Nós cristãos, cristãs, somos também chamados a proclamar, olha como estou falando, a proclamar a palavra. A proclamar a palavra. A pronunciar a palavra. Gente, quando eu falo essa expressão, pronunciar a palavra, proclamar a palavra, significa alguma coisa muito profunda, sabe? A palavra é ação. A palavra, diz um grande pensador, é trabalho. O que é trabalho, padre? É aquilo que transforma. A palavra é aquilo que realiza em nós a grande transformação na nossa vida. Eu sei que eu vou falar uma coisa difícil, mas eu vou traduzir. A palavra é praxis. Nossa, padre, o que é isso? O que é praxis, padre? É a relação entre o seu pensar e o seu agir. Entre o seu agir e o seu pensar. Não existe separação, entende? Aquilo que você tem como teoria, você vive. E aquilo que você vive é a sua teoria. Por isso que quando a gente vive a palavra, você pronuncia a palavra, que é teoria e ação, que é trabalho, a palavra transforma. Jesus é a palavra do Pai. É esta palavra que nós estamos celebrando hoje, no dia da palavra, se instituído, no domingo da palavra, instituído pelo Papa Francisco. Ser presença da palavra de Jesus em nossa vida. Por isso, evangelizar é libertar por meio da palavra. Uma palavra. Estou lembrando aqui do Padre Vieira, num grande sermão do Padre Vieira. Ele diz assim: a palavra que atroa, mas não fere. Atroa significa o quê? Fala bombasticamente, mas não toca. Não é palavra.
Padre Vieira diz isso. Palavra verdadeira é aquela que fala e transforma. A palavra que não entra na história, não fala ao coração, não transforma, não é verdadeira a palavra santa e bendita de Jesus. Hoje se cumpre a palavra em cada um de nós. Deixemos o mesmo Espírito que atuou em Jesus atuar em nós. Ele nos orienta para cumprir hoje, sempre em nossa vida, a presença da boa notícia a todos que necessitam e a todos com os quais nós fazemos encruzilhada na história que todos nós construímos. Amém.